Pronto, gente. Então, bom dia, vamos dar início aí à nossa, continuidade aí na nossa aula do caderno 2 do capítulo sobre o Renascimento. Então, eu vou voltar lá numa imagem para nós lembrarmos um pouco sobre o que falamos, tá? Então, tá todo mundo visualizando aqui? Sim. Sim, né? Ok. Então, nós falamos que esse momento foi um momento de que a interação com a natureza, né, era uma coisa bela, não tinha nada proibido, as cores, os movimentos que as pessoas faziam, não era aquele quadro totalmente estático, né, parado, igual uma múmia, totalmente parada. Vimos também. Professora, Oi. eu vou botar o telefone um pouco mais pra cá, mas eu tô escutando, tá? Tá bom. E aí nós temos algumas características também na música, né? A música foi o uso da polifonia, não precisa se preocupar que isso tem lá no livro de vocês. Uso de formas harmônicas, duas ou mais vozes, ou dois instrumentos, né? Porque era típico fazer um instrumento e uma voz, né? Também tem um estilo madrigal, que era como uma composição não religiosa para coral, com versos de linguagem popular. Né? Aqui só para a gente ter a noção de que o Renascimento não foi só na pintura, nas esculturas, mas também na literatura, na música. Aí temos na literatura, eu destaquei aqui Francisco Petrarca, né, que escreveu o Cancioneiro, são uma coletânea de 350 poemas, e esses itens aqui também estão aí no livro de vocês. Giovanni Boccaccio escreveu Decameron, são 100 contos curtos, e Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia, né, uma história. Então, nós temos aí as mudanças também na literatura. Aqui nós podemos introduzir, eu não coloquei aqui, mas também Luís de Camões, é porque Luís de Camões era português, né? Nós falamos mais aqui dos italianos, mas Luís de Camões escreve Os Lusíadas, uma obra conhecida praticamente no mundo inteiro, né? Temos aí algumas escritas de teatro, como William Shakespeare, que vai escrever Romeu e Julieta, Hamlet, né? Então, temos aí Shakespeare, aí no caso, em inglês. Isso é para a gente só perceber, para a gente perceber que o Renascimento, ele começa, isso é importante a gente guardar, ele começou na Itália, né? Devido a quê? Devido à grande intensidade de comerciantes, né? Os comerciantes estavam crescendo, estavam enriquecendo, lembrando que ele não era nobre, né? Ele não era membro da igreja, mas ele também não era um camponês. Então, ele está crescendo na sociedade. E ele vai ter meios financeiros para ajudar esses artistas. Quando não era uma família nobre, também os comerciantes é que investiam nesses artistas, ok? Bom, e aí temos também aqui na pintura, né, Giotto, que ele vai incluir personagens e objetos nas suas pinturas, Massácio, Sandro Botticelli, né, que nós temos aí várias obras também, Michelangelo, Rafael Zanzio, Tiziano, lembrando que todos esses aqui são italianos, né? Lembrando por que a gente destaca muitos os artistas italianos? Porque foi lá que começou esse movimento de renascimento, da busca daquela cultura clássica, a cultura lá greco-romana.
Aí aqui, gente, nós temos um quadro comparativo. Cheguei a mostrar ele na semana passada? Sim. Mostrou. Mostrei, né? Então, vimos Sim. aqui, esse quadro aqui, ele mostra bem como aconteceu a mudança, né? Então, aqui, no pensamento medieval, a verdade estava na Bíblia. Só tem um grande lance. Muitas pessoas não sabiam ler o que estava na Bíblia, porque a Bíblia estava escrita em latim. E várias outras regiões não conheciam o que estava escrito ali. E mesmo que conhecesse ou falasse o latim, o que ia acontecer? Muitas pessoas não sabiam ler e escrever ainda nesse período. Poucas pessoas sabiam. Então, quem estava com a verdade? Os membros da igreja que liam latim, então eles falavam o que eles queriam, tipo, faziam uma interpretação da Bíblia como eles queriam para tirar vantagens, né? Cobrando tudo que eles achassem, até para perdoar os pecados, eles cobravam. E isso não estava escrito na Bíblia, mas era o que eles realmente achavam que deveria falar. E as pessoas, como não entendiam nada, simplesmente seguiam isso. Né? Muito, muito triste, mas era o que aconteceu. Aqui a verdade, ela vem através da experimentação e da observação. Ah, lembrando também, gente, daqui eu falei sobre as pessoas não sabiam ler e escrever, até que e os livros também eram poucos, tá? Os livros eram poucos porque eles eram feitos, ó, manualmente, eles eram copiados, escrito, página a página, isso levava muito tempo. E nesse período também, João Gutenberg, ou Jones, às vezes alguns livros vêm Jones, Gutenberg, o sobrenome, basta guardar o sobrenome, Gutenberg, ele vai criar a prensa, a que vai fazer os livros impressos. Quer dizer, ele monta numa mesa as palavras, vem com a tinta, passa, desce o papel, e aí a prensa vem, como se fosse um carimbo, né? Aperta, e aí depois ele tira aquele papel e coloca para secar. Lembrando que a prensa, ele usa um tipo de tinta que não ia manchar o verso da folha, porque ele iria imprimir na frente e também gostaria de imprimir no verso. Então, se manchasse, não ia ter como. Então, até o tipo de tinta ele vai desenvolver para usar. Né? Então, olha que detalhe importante aí para a gente lembrar, tá? Bom, vimos aqui a natureza era a fonte do pecado, aí a partir do Renascimento a natureza é uma beleza, né? O homem se insere na natureza. Aqui falando dogmatismo, são os dogmas, todos os conceitos da igreja. Já no Renascimento, a fé é diferente da razão, tá? Alguém quiser perguntar alguma coisa, pode seguir. Só estou relembrando o que a gente trabalhou. Aqui eu deixei alguns links para que vocês vissem. Tem vídeos da Capela Sistina com as obras, tem aquele vídeo que eu coloquei sobre as pinceladas da arte, daquela cena de Deus criando o homem, né? O que eles retratam, também o juízo final. Esses 3 vídeos, gente, são vídeos pequenos e são muito bons. Bom, agora nós vamos ver aqui as correções dos exercícios. Então, nós vamos começar lá na página 298. Então, todos abrem aí o livro na página 298. Segundinho. Quem entrou agora aí com o nome de Crazy? Brandão. Gabriel.
Isso. Então, todo mundo na página 298, certo? Certo. Então, vamos lá, gente. Então, nós temos aí, vou voltar aqui, a primeira questão. Quem eram os humanistas? São duas questões, hein? Quem eram os humanistas e que ideia eles defendiam? Então, tá aí, vocês estão visualizando bem aqui a resposta? Sim. Tá dando para todo Sim. mundo? Tá bom, então. Então, quem não fez, vamos anotar aí. Eu vou ler, mas vocês podem ir anotando, porque eu falei, se eu for ditar todo, pode alguém se perder. Então, eu vou comentar e vocês vão escrevendo. Então, quem eram os humanistas? Eram os europeus, que a partir do século XVI passaram a defender um programa de estudos de humanidades, que buscava ensinar aos alunos matérias como poesia, gramática, filosofia, matemática e ética, né? E aí, aqui, nesse outro ponto, é o restante da resposta que está perguntando. E que ideias eles defendiam? Eles acreditavam que eram importantes o aprimoramento dos conhecimentos sobre os seres humanos, o desenvolvimento das capacidades individuais das pessoas e o respeito à liberdade de pensamento. Então, era essa a ideia, que todos tivessem o direito de se expressar, de colocar suas ideias, de colocar os seus resultados de experiências. Então, seria isso. Vou aguardar vocês anotarem. Quando acabarem, me avisam. Eu só escrevi até ética. Oi? A resposta é igual. Eu só escrevi até ética. Até ética? Então, essa é a primeira parte. Lembra aí que tem duas perguntas numa só. Quem eram os humanistas e que ideias eles defendiam? Então, complementa aí essezinho aqui, o restante também. Vamos lá. Vamos escrever, gente. Hoje é dia da gente escrever. Já responde, José, pelo amor de Deus. José, seu áudio tá baixo demais. Mãe, Tem alguém me escutando? vai no estojo. Peraí, fala, José. É porque o telefone tocou aqui, eu tive que atender. Qual página? Qual foi o e-mail? Qual é a página? 298. Tá bom, obrigado. Nada. 298. É bom deixar tudo corrigido. Ai, Quem meu fez, Deus do ficou céu. beleza. Se faltou um detalhezinho aí, às vezes me fala para ver se precisa acrescentar. Lembrar que nós temos duas perguntas, né? Quem eram e que ideias. Então, por isso a resposta ficou um pouquinho grande. Ah, mãe, me arruma um lápis. Mentira. Eu posso falar minha resposta? Eu não sei. Eu não sei se tá diferente, se tá certo. Eu cheguei agora. Posso falar, por favor? Você fez resposta diferente, José? Eu não sei, porque eu tive que sair, mas se você puder repetir essa era. Tá aqui, José, ó, é só copiar, ó. Aqui, ó, número 1 tá aqui, ó. Olha ela aqui, ó. A sua tela não tá focando para mim. Mas tá aparecendo para todo mundo. Deve ser a internet. Eu vou sair e entrar para ver se foca. Rapidinho. Tá. Deve ser a internet dele. Deve ser. A imagem fica embaçada. Ontem eu estava preparando umas coisas aqui, aí do nada eu não estava conseguindo. Quando fui ver, a internet tinha caído. Caiu geral mesmo. Focou, tia. Conseguiu, José? Consegui. Obrigado. Tá bom. José, tá muito bom. Eu até aumentei aí o tamanho, deixei um tamanho bem maior para que todos possam ver.
Eu não coloco na tela inteira, porque senão fica ruim para eu voltar lá e permitir quem está entrando depois. Mas assim, acredito que esteja dando bem para vocês verem. Todo mundo está copiando? Sim, tia. Gente, eu já fiz tudo já. Já acabei. Tá, vou aguardar mais um pouquinho. É porque aí a gente deixa os exercícios tudo pronto, né? Que Deus vai ajudar a gente, que nós ainda voltaremos para a escola para estarmos juntos lá, né? E aí essas tarefas depois, né, estando todas corrigidas, vão nos ajudar a outras atividades depois que nós iremos fazer, a consultar, né? Então, alguma atividade, algum trabalho que nós formos fazer, estarão já todos corrigidos, fica melhor. Muita gente já ainda falta copiar? Eu acabei, Claudete. Tá, Tia, também acabei. tá. Então vamos lá. Posso seguir para 2? Sim. Segundo, tia. Ótimo. Sim. Olha só, na número 2, nós temos aí, marque um X na alternativa que apresenta o complemento correto da frase abaixo. Depois preencha a lacuna da frase com o complemento que você marcou. Então, tem aí a frase. Os humanistas propunham uma retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana, né? A cultura dos antigos egípcios, nada a ver, né? Não falamos disso em momento nenhum. Então, você marque aí o xizinho no primeiro quadrinho e anota esta frase ali no complemento aí. A gente falou aí nesse tempo todo aí sempre da cultura greco-romana, né? Nada de egípcio. Se lembrando, né, que é a cultura belíssima aí dos egípcios também, mas não era essa a busca. A número 3 tem aí. Observe as imagens a seguir e responda às questões. Aí tem a imagem A. O que tem na imagem A? Olhando para a imagem. Quem está no centro? A Terra. A Terra. A Terra está no centro. E aí tem uma órbita, né? A outra imagem, quem é que está no centro? O Sol. O sol. O sol. Né? Então, são aí o Renascimento na parte científica, mostrando que essa primeira imagem era aquela imagem voltada lá para Ptolomeu, no período grego. Ele fez essa descoberta com os poucos recursos que ele tinha, ele conseguiu fazer essa teoria do geocentrismo. Mas depois, aí no século XVI, Nicolau Copérnico vai dizer que não era dessa forma, e sim o Sol. E aí nós temos a primeira pergunta, letra A. Qual é a teoria representada na letra A e na letra B? Então, vamos lá. A imagem A está aqui, ó, 3A. A imagem A se refere ao geocentrismo, terra, né? E a imagem B representa Heliocentrismo. heliocentrismo, isso. É só para colocar isso. Então, a imagem A, geocentrismo, imagem B, heliocentrismo. Eu não entendi o que está acontecendo. A minha imagem tá. Só que a senhora não ligou o compartilhamento de tela. Tá tudo. Liguei sim, está todo mundo vendo, José.
Não, eu sei que a senhora ligou, é porque minha imagem tá travada. Eu saio e aí funciona, só que depois de um tempo fica ruim de novo, não tá entendendo? Não é a sua internet. Tia, eu também tive que sair por causa da internet. Ah, sim. Tudo bem, de qualquer forma, gente, isso tudo que nós estamos fazendo aqui vai ficar gravado e quem teve problemas, né, depois pode visualizar. Ou até mesmo eu posso colocar isso num documento do Word e pedir para ti, Gilbert, publicar lá na plataforma. Talvez fique melhor também, tá? Então, quem estiver com algum problema, não se preocupe que vai ter aí uma solução. Bom, a letra B, ainda falando sobre as imagens. Explique a teoria apresentada na imagem A e aqui está representada na imagem B. Está aqui, ó. Letra B. Imagem A baseava-se na ideia de que a Terra seria o centro do universo. Nesse sistema, os demais planetas e o Sol giram ao redor da Terra. É a letra A. E a letra B, a teoria do heliocentrismo. Baseava-se na ideia de que o Sol estaria no centro do universo e os demais planetas, entre eles a Terra, giram ao seu redor. José, você está conseguindo me ouvir? Sim, tia. Tô conseguindo escutar direitinho. Então, vai lá, escreve aí, na página 299, letra B. Escreve assim, imagem A. Diziam que a Terra era o centro do universo. Isso. A Terra era o centro do universo, e na imagem B, a teoria do heliocentrismo. O Sol era o centro do universo. Tia, travou de novo. Vou sair e entrar de novo. Peraí. Tá. Todo mundo já conseguiu? Consegui, tia. Obrigado. Tá. Sim. A número 4, gente, está aí. Vimos que Leonardo da Vinci, com uma base na observação das necessidades da vida cotidiana, desenvolveu projetos de diferentes tipos de máquinas, imaginando que você seja um inventor, use o espaço abaixo para desenhar uma máquina inovadora, capaz de auxiliar as pessoas no dia a dia. Aí é uma atividade que cada um vai fazer o seu. Ok? Eu acredito que muitos não tenham feito, então vamos fazer o seguinte. Gente, eu tava sem criatividade aí, eu não fiz a número 4, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos combinar que vai ficar essa atividade para todos fazerem um desenho, aí faz o desenho. Olha só, é uma máquina inovadora para auxiliar as pessoas no dia a dia. Pense no que você poderia criar que vai auxiliar a gente hoje no nosso dia a dia. Né? Vocês vão botar aí a cabecinha para pensar. E aí embaixo você vai colocar o nome dessa invenção e a utilidade. Para que serve? Tipo, olha a minha ideia que eu pensei, né? No meu dia a dia. Arrumar uma mãozinha robô para lavar louça. Olha que legal. Né? É uma utilidade do dia a dia. A vida de todo mundo. Né? Então, pense cada um numa necessidade, um robozinho que vai escovar seu dente. Né? Então, pense, essa atividade vocês irão me mostrar, vão pegar, vão fazer assim,
Lá na outra escola teve uma atividade também que todos que fizeram me mostraram. Mostraram na câmera e eu anotei aqui a atividade, tipo, pontinho de trabalho, tá? Então, essa vai ficar a nota aí para a próxima aula, dia 22. Quero ver as invenções de vocês, ok? Ok. Então, tá. Aí, depois dessa, nós temos a página 303. Página 303. Tá aqui, ó. Coloquei aqui. Página 303. Tem um texto a seguir e tem as questões. Vocês sabem que eu não gosto de fazer correção de texto sem ler. Vocês sabem disso, né? Parece que fica uma coisa perdida no ar as perguntas sem o texto. Então, vou pedir aí deixa eu ver, o sortudo de hoje. Yasmin, você pode ler para mim? Sim, tia. Tá, então, gente, vamos acompanhar a leitura da página 303. Ok. Calma aí. É o texto, tia? É o texto. O termo renascimento. Tá. Entre... Na página errada, calma aí. Eu tava na 203, foi mal. Vamos lá. Não, 303, né? Isso. O termo renascimento foi utilizado por homens daquele tempo para definir esse momento de intensas mudanças como um despertar. Parou aí um instantinho, né? Vocês sabem como é que eu trabalho o texto. A gente vai entendendo o texto. Não adianta ler tudo sem entender. Então, está falando o quê? Que o renascimento foi utilizado para mostrar o quê? Um despertar de mudanças, um novo pensar, onde o homem tem o seu valor, né? Tá bom, continua. Esses homens do século XVI percebiam que viviam em uma nova época. Consideravam a época anterior o período que passou a ser chamado de Idade Média. Com um tempo de trevas e obscurantismo, e para marcarem sua diferença com esse tempo passado, voltam-se ao passado mais distante, a antiguidade. Isso, então o que quer dizer nesse momento aí, desse parágrafo? Que o período antes do Renascimento, né? O período antes do Renascimento seria o quê? Foi o período medieval, a Idade Média, né? Nós estamos começando aí no período da Idade Moderna, estamos iniciando, estamos no final da Idade Medieval, iniciando aí o período moderno, né? Da era moderna para aquele momento. E aí ele diz o quê? Que o período da Idade Média, que nós não vimos obras de arte, nós não vimos música, nós não vimos nada, porque a igreja dizia que tudo era proibido. Então, ele vem dizer o quê? Que é um tempo de trevas. Trevas significa o quê? Escuridão. Escuridão, né? Uma coisa sombria, e o obscurantismo, quer dizer, uma coisa obscura que você não consegue enxergar direito no meio daquela escuridão. Então, eles passam a chamar o período da Idade Média como período de trevas e obscurantismo. Então, esse é o grande lance que o povo, a partir do Renascimento, começa a dizer. Só que eles vão buscar um período anterior à Idade Média, que é o quê? A história antiga, aquilo que nós conhecemos ano passado, no 6º ano. Né? Porque ali era um momento que ainda não havia a igreja, e a igreja, vamos dizer, a parte religiosa não influenciava no dia a dia das pessoas, só a partir da criação da Igreja Católica que começou a divulgar esses pensamentos. Então, vamos lá. Aí nós temos, agora sim, a letra A. Qual a definição de renascimento de acordo com o texto? Aqui, ó. De acordo com o texto, seria um momento
de intensas mudanças, compreendido naquela época como um despertar. Então, podem escrever. Escreveu o quê, tia? Repete para mim, por favor. Aqui, ó, tá aqui, eu coloquei aqui para caso alguém se perca. De acordo com o texto, seria um momento de intensas mudanças. Tá lá no texto. Tá conseguindo ver, não, mano? Renan, tá na número 1, eu já achei. Então, intensas mudanças, compreendido na época como um despertar. Prontos? Conseguiram? Não, tia, só mais um minuto, rapidinho. Sim, tia, já fiz. Tá. Se já fez, já pode até adiantando a outra. Já fiz, tia. Tá. Os exercícios desses livros, eles são assim, são mais leves, quer dizer, não tem aquela página inteira de pergunta e resposta, né? Vocês sabem que, para mim, esse negócio de um monte de pergunta com resposta, aquele palavrão, lembra do ano passado que eu falava? O palavrão questionário, que eu não gosto de usar? Então, ele vem suave os exercícios. A letra B pergunta: como as pessoas do século XVI consideravam a época anterior? Duas perguntas na mesma também. Como consideravam na época anterior? E de que maneira elas procuravam se distanciar dessa época? Então, coloquei aqui, ó. Consideravam, botamos entre aspas, né? Quer dizer, o período da Idade Média, um tempo de trevas e obscurantismo. E aí, de que maneira elas procuravam se distanciar? Procurava se distanciar dessa época, voltando-se para o passado, mais distante, a antiguidade, aonde nada tinha proibição, nada era proibido, né? Melhor colocando. Só enquanto vocês terminam de completar essa frase aí, só para eu ter uma ideia. Vocês todos têm acesso a e-mail, ou de vocês, ou dos pais? Eu tenho. Não sei, tia, quem sabe mexer isso aí é minha mãe. Sim. Também, tia. Só minha mãe que tá mexendo nesse negócio. Tá. Não, Também porque... não sei mexer, não. Não, que eu ia pedir para vocês fazerem uma atividade e ia pedir para vocês fazerem e mandar para o meu e-mail. Mas depois eu vejo isso, depois eu falo com vocês sobre isso, tá? Primeiro vou perguntar lá na escola se pode fazer esse tipo de atividade. Ou se não puder, eu vou fazer aqui, coloco aqui e aguardo vocês fazerem, e aí eu vou perguntando as respostas. Ok? A letra B? Ok. Então, vamos lá. Número 2 é para você ligar. Relacione as etapas, né? Destaquem aí essa parte do enunciado. Etapas básicas do método científico. Né? São as etapas do método científico moderno, né? O que significa? Né? Isso é a sua definição. Então, vamos ver.
Raciocínio. Pedro Lucas, lê para mim o que é raciocínio. O uso da racionalidade para se chegar a uma conclusão. Isso, né? Raciocinar. É o que vocês fazem quando estão pensando. Raciocinar, né? Você vai usar a sua racionalidade para chegar a uma conclusão, né? Então, você vai fazer todo um esquema para poder achar a solução. Tudo bem. Então, vamos ver aí. Ana Bárbara. Observação. Lê para mim, Ana Bárbara. Baseia-se na observação da natureza dos fenômenos relacionados a ela. Isso. O que vai acontecer nesse momento? Tudo vai ser observado. Por exemplo, Nicolau Copérnico, que vai dizer que o Sol é o centro do universo, a teoria do heliocentrismo, o que ele vai colocar aí? Ele vai observar. Ele tinha excelentes aparelhos, satélite, para falar sobre isso? Não. Não. Então, ele vai concluir o seu pensamento através de observações. Então, ele vai observando, ele vai estudando os fatos acontecendo para poder chegar à teoria de que o Sol é o centro do universo, certo? Então, vamos ver aí. Diana, lê o outro para mim, Diana. Experimentação. Diana? O que aconteceu? Diana dormiu? Tio, acho que o microfone dela não tá muito bom. Tá, Caroline, pode ler para mim, Caroline? Oi, tia, minha internet tá muito ruim. Oi? Minha internet tá travando muito. Minha internet tá travando muito. Não, mas está dando para a gente ouvir. Só lê aí, experimentação. Só um minuto. Graças a Deus o quadro voltou e não saiu. Não está na página não, Carol? Eu tô, tia. É Diana, tia, que ali, né, Carol? Não, a Diana disse que estava ruim lá o dela. Eu pedi para a Carol. Então, vai lá, José, lê para mim, experimentação. Experimentação. Criação de leis ou de teorias com base na reprodução e na repetição de um fenômeno. Isso, a experimentação, olha só, criação de leis ou teoria, quer dizer, a partir daquele momento em que você conclui a sua experiência, né, você vai repetir várias vezes para poder determinar que realmente aquilo é funcional, né? Por exemplo, nós estamos agora passando por um processo de experimentação quanto às vacinas para combater o Covid-19, né? Os pesquisadores, médicos estão fazendo... Tia Claudete, desculpa interromper aí. Vou ter que sair porque eu vou no médico. Ah, tá bom. Depois você pega o restante, tá? Tá. Quem foi que saiu? Pedro Lucas. Ah, tá bom, Pedro. Então, nós vamos ter aí o quê? Esse momento da experimentação. Olha só, será que nós podemos dizer que nesse momento que estamos fazendo pesquisas sobre a vacina que vai combater o Covid-19, será que nós podemos dizer que essas 3 etapas estão dentro desse momento? O que vocês acham? Sim. Raciocínio, observação e experimentação. Essas 3 etapas estão dentro desse momento da pesquisa da vacina? Sim. Acho que Acho sim. que sim, tia. Sim. Sim, né? Claro. Então, nós vamos ter aí a observação, né? As experimentações através do microscópio, o que eles estarão usando que vai fazer combater o vírus, né? A observação, eles estão
raciocinando, está vendo a lógica do fato acontecer. Então, nós estamos... E a experimentação, que essa experimentação vai ser o quê? Através de alguns animais, né, que vão passar aí para fazer essas experiências em animais, para ver se vai dar certo. Eu até vi uma reportagem ontem que passa as experimentações a fazer em camundongos, depois em macacos, e depois é que passa para o ser humano. Então, passa por todas essas etapas, né? Não é simplesmente montar um produto que vai combater, mas e aí? Vai ter efeito colateral? Vai fazer mal? Vai mexer com alguma outra coisa? Então, ó, nós estamos falando, gente, de um momento lá do século XVI, as etapas, mas isso persistiu até os dias de hoje, persiste numa experiência científica. Esses métodos sempre estarão ali, tá? Então, sempre vão estar presentes essas 3 etapas. Então, ok aí? Já estamos... Ok. Tá bom, então. Aí, nós passaremos para a página 308. Página 308. Aí, aqui no caso do meu quadro, é do lado de cá, número 1, letra A. Esse homem vitruviano, um desenho de Leonardo da Vinci, né, no século XV, lá por volta de 1490, dentro desse momento de inovações, ele vai fazer um corpo, que é representando um corpo em movimento, né? Os 2 movimentos, pernas fechadas, braços para cima, pernas abertas, braços eretos também. Então, vamos lá. A letra A, faça uma descrição da imagem e mencione o período histórico em que ela foi produzida. Então, eu coloquei aqui, ó, a figura de um homem nu, que ocupa a posição central, com braços e pernas abertas. Tia, você tá aqui em página, porque eu tive que sair, que minha internet tá ruim. 308. Ah, tá, obrigado. Tá, 308, letra A. Então, ocupa a posição central, com braços e pernas abertas, de maneira proporcional, né? Abertura das pernas, abertura dos braços, e também pergunta o quê? Em que o período que ela foi produzido. Que período? Do Renascimento. Então, está aqui, né, conferindo aí, resposta da página 308, número 1, letra A. E aí a gente tem essa imagem que ela tem toda uma proporção, gente. Ó, ela tem um círculo e ela tem um quadrado também. Então, no círculo, as mãos... Tia, Oi? Júlia não tá conseguindo entrar de novo. Tá, infelizmente aí eu não posso fazer. Não tem problema, ela pega depois. Ou vocês passam para ela, porque aí, no caso, é a internet dela, aí eu não tenho como acessar, tá? Tá bom. Então, a gente tem aí, ó, no círculo ele está com os braços para cima, né? E as pernas também. E no quadrado ele também está encostando no quadrado. Olha lá, ele está reto e com as mãos no quadrado. Então, todas as fórmulas geométricas, né, também têm a sua funcionalidade. Vamos lá, gente, para ver se a gente termina pelo menos essa página. Letra B, ainda sobre a imagem. Qual é a relação entre a representação da imagem e o chamado antropocentrismo? Pode falar, tio. Oi. Posso falar, tio? Fala. A imagem busca valorizar o homem e sua racionalidade. Sim.
E aí, a sua racionalidade, só faltou um pouquinho aí. Por quê? Ele está perguntando aqui a relação entre a representação da imagem e o chamado antropocentrismo. Então, o que é o antropocentrismo? É o homem. Antropo é o homem, centrismo no centro, né? Então, você, se puder, complementa ela aí. E Ok? dizia que o homem era centro do planeta. Passa a ser o centro do universo, do universo. né? Aí eu coloquei aqui, ó, de maneira harmônica e equilibrada, características que relacionam fortemente ao antropocentrismo. É o homem no seu equilíbrio, né? O homem no equilíbrio, no seu raciocínio. Antropo é homem, tá, gente? Então, não esqueça. Aquele que vai cursar antropologia na universidade, ele vai estudar o desenvolvimento do homem dentro das suas várias fases que nós estamos aprendendo. Quer dizer, desde o surgimento, qual é a relação dele com o meio ambiente, com os outros seres humanos. Então, é dentro desse processo que quem estuda antropologia vai fazer. Então, tá aí. E a letra C. Em qual período histórico Leonardo da Vinci e outros artistas, pensadores do Renascimento se inspiraram para compor suas obras? E explique. Aí eu coloquei, qual é a característica principal aqui? O pessoal do Renascimento, eles foram buscar onde? Que características? Eu botei assim, ó. Pensadores e artistas tinham como principal inspiração o período da Antiguidade Clássica Greco-Romana. Isso. Olha, gente, não esqueça, eles foram buscar inspiração lá na Antiguidade. Não esqueça, lá naquele período antigo que nós trabalhamos ano passado, né? A cultura clássica greco-romana. Vamos pensar sempre nos gregos e nos romanos. Pois buscavam colocar o ser humano como centro do universo, além de valorizar a liberdade individual e as capacidades do indivíduo. Aí o exemplo aqui, o ser humano é representado como centro de tudo, nessa imagem, né? Lembrando que essa letra C ainda é sobre a imagem. Então, o homem é o centro de tudo, é o centro do círculo, é o centro do quadrado, então ele é o centro. Então, ele quis mostrar isso, o valor do homem, ele é o centro de tudo, e não mais a igreja é o centro de tudo, tá? Então, é importante a gente frisar nessa parte. Então, a partir do momento do Renascimento, o homem é o centro de tudo. Tem gente fazendo? Eu já acabei. Sim. Acabou? Já fiz. Já fez? Sim, eu só tava corrigindo a resposta só. Já corrigi. Tá bom. Eu vou passar lá para outra, porque só para finalizar a 308. Que hoje a nossa aula termina quantas horas? Aqui, ó. 8. 308 ainda, tá? É o complete aí, ó. Vamos ver. 8 horas, José. Oi? Já passou de 8 horas. Respondendo, Josete. Eu estava perguntando quantas horas que termina a aula. Vai terminar já, José. Eu só vou finalizar 308, tá? Tá bom. Aqui, ó. Número 2, 308. É porque não deu lá na outra página, eu botei aqui. Então, vamos lá. Eu quero que vocês falem a resposta. Durante o período renascentista, as principais cidades italianas que detinham a centralização do comércio eram Veneza. né? Aí continua ali Gênova e Florença. Lembre-se, todas, quem quiser anotar aí junto, cidades italianas, tá? Quem quiser pode colocar do lado. Cidades italianas, são todas da Itália. Letra B. Muitas obras de arte renascentistas. Gente, vamos falar comigo, pelo amor de Deus, só 2, 3 estão falando.
Muitas obras de artes renascentistas tiveram contribuição dos estudos de... Anatomia. Anatomia. Ah, melhorou. Anatomia. Anatomia, alguém lembra o que era anatomia? Eu vejo Quem isso faz muito medicina faz série de anatomia. médico. Eu já vi isso em muita série que eu vejo médico. Anatomia. É o estudo do corpo, né? Como é que funciona internamente o corpo humano. Então, é isso. Pois eles, os artistas, tinham mais precisão ao moldar uma representação do corpo humano, né? Então, no caso, a anatomia, a forma do corpo. E aí eles passam a fazer isso muito bem. Ali, na página 309, ainda continua. Vou só finalizar esse completo, tá? A música renascentista se caracterizava por se distanciar do divino e valorizar o Profano. Profano. Ó, a música renascentista se caracterizava por distanciar do divino e valorizar o profano. Esse profano aí era o quê? As coisas alegres, as coisas que podiam ser demonstradas, né? Então, o divino era o quê? Era a parte religiosa. Então, isso fica para trás. Lembre-se, gente, por favor, não esqueça, as pessoas não deixaram de acreditar em Deus, tá? Elas só apenas não elas deixam de seguir o que os membros da igreja falavam, tá? E finalizando agora a letra D. Os artistas renascentistas tiveram de se preocupar em estudar Geometria Matemática. e matemática. para dominar a técnica da Perspectiva. Perspectiva. Isso, a fim de perspectiva, a fim de criar uma sensação de profundidade em suas obras. Foi aquelas obras que nós analisamos, que nós vimos. Por exemplo, quando nós vimos aquela imagem de Leonardo da Vinci, a última ceia de Jesus, nós podemos perceber o quê? A proporção do ambiente. Por quê? Ali entra os aspectos geométricos, né? Entra a perspectiva de você olhar e ver o fundo, ver que é um ambiente que tem janelas, né? Ou pelo menos o vazado das janelas. Então, nós percebemos tudo isso. Então, isso os renascentistas colocam nas suas obras, tá? Ó, agora o restante aí da página 309, para vocês completarem aí os quadros, e nós finalizamos na semana que vem a página 319. A 318, gente, até quem quiser pode fazer, mas eu não aconselho, porque é uma entrevista com alguém, né? Então, não vou pedir para ninguém sair de suas casas para ir fazer a entrevista com ninguém. Então, pode deixar em branco. Só fica faltando a 319 e a 309, tá? Então, vejam se vocês conseguem terminar, tá? Para poder nós deixarmos tudo ok aí para iniciar o outro momento, que é o surgimento. A partir do Renascimento, vem o momento do surgimento das outras religiões, o calvinismo, o luteranismo e o anglicanismo. Então, são igrejas protestantes, né? Então, nós vamos ver isso aí, tá? Depois, aí a gente começa na próxima semana, finaliza a correção e inicia esse outro capítulo, tá? Tá bom. Bom, então, gente, um beijo aí para vocês, tudo de bom, tá? Já fazer a chamada? Eu já vou só conferir aqui, para ver se tem alguém. Oi? Ô tia, eu tenho que ir agora no médico, você pode botar meu nome aí? Tá. É o meu também, Yasmin Rezende. Então, vamos lá. Ana Bárbara, Ana Clara, Caroline, Diana, a Ellen, Gabriel Cabral, Gabriel Ribeiro. Oi? Gabriel Soares, João Gabriel, Presente. João Pedro, José Augusto, Júlia Lima, Júlia Costa, Júlia Silveira, Lucas Felipe, Pedro Lucas, Rafael Luciene,
Rebeca, Renan, Stephanie, Tiago, Vitória, Yasmin, Pedro Vitor. Faltou alguém? Faltou eu, Não. Daniel, tia. Daniel. Ok. Mais alguém? Não, acho que... Tia, Rafael Luciano. Rafael Luciene, chamei. Faltou eu. Eu quem? Gabriel Soares, Brandão. Faz. Eu acho que anotei. Gabriel Tchau, Soares. tia. Tchau, tia. Tá presente. Beijão, tia. Tchau, tia. Tô Então. saindo. Gente. Falou, tia, valeu. Beijo para vocês aí até segunda-feira. Tchau, tia. Tchau, Tchau, tia. tia. Beijo aí para vocês. E cuide-se, não saiam sem máscara, tá? Por favor. Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.